E aí, vamos para a continuação, né? A prática 5 agora. A gente vai só complementar o que a gente começou no vídeo anterior da prática 4. Então agora é a parte da listagem de dados. Vocês vão ver que é bem facinho, uma alteração mínima. Esse vídeo vai ser curtinho, certo? Para a gente gastar mais tempo nas atividades, que é o que eu aguardo, né? Então, a gente chegou só uma retrospectiva, né? O que é que temos de novo? A gente tem na classe categoria, temos essa notação entity e essa notação id, certo? Então, olhando para essa classe, eu já sei que é uma classe que vai ser persistida pelo JPA, é gerenciada pelo JPA, e o ID dessa classe é o código, ou seja, lá na tabela, que toda entidade ela está mapeada, está associada a uma tabela no banco de dados, e a chave primária dessa tabela vai ser código. E aí, numa configuração padrão, né, então o nome da tabela é o mesmo nome da classe, e o nome da coluna, o nome do atributo é igual ao nome da coluna lá no banco. Então é tabela categoria com as colunas código e nome. Essa é a representação do mapeamento dessa entidade. Tá? Lá na entidade, na interface, categoria DAO, então lembrando o que é DAO, Data, Access, Object. Então, objeto de acesso a dados. Então, através desse objeto, dessa entidade, a gente vai fazer qualquer alteração, qualquer modificação de persistência, né? Solicitação de consulta, alteração, exclusão, inserção. Então, tudo que a gente for fazer na entidade categoria vai ser em categoria DAO. Aí, por exemplo, se o seu projeto tivesse 20 classes básicas, como aquele projeto de biblioteca, né? A gente tinha lá várias classes básicas, aluno, atendente, biblioteca, empréstimo. Cada classe básica dessa, ela vai ser mapeada com as suas anotações e cada uma delas vai ter uma interface DAO correspondente. Então eu vou ter aluno DAO, atendente DAO, biblioteca DAO, então uma entidade de gerenciamento de dados para cada classe básica que você tiver, certo? Então a gente vai chegar no momento em vai criar todas elas e vai deixar tudo funcionando, tá? Mas não vai ser agora. O propósito desse vídeo é fazer apenas a listagem. Então a gente tinha lá no vídeo 3, né, a gente fez uma listagem das categorias cadastradas, mas naquele vídeo a gente ainda está tratando em memória, né, os dados cadastrados na lista. Deixa eu aumentar aqui. Na lista, nesse list de categoria, eles vão ser exibidos. Então, bora só trazer a memória aqui como é que foi feito isso. Para listar, eu tenho um HTML lista categorias, certo? Que tem aqui já uma estrutura usando o timeleaf, th2.each, onde isso representa aqui um for each, certo? Então, cat, a minha variável, que provavelmente é uma lista de objetos. Então, vai percorrer n vezes a quantidade de objetos que tiver aqui, sendo uma lista, né? Eu tenho uma lista de objetos, a quantidade de objetos que tiver aqui vai passar para a variável cat e vai executar o que tem dentro. Então, cat.código, ele vai imprimir, né, o text diz respeito à impressão, vai imprimir o código e vai imprimir o nome, certo? Então, esse trecho aqui, quer dizer, na verdade, as linhas 10 e 11, elas serão repetidas n vezes, dependendo da quantidade de objetos que vem na lista de categorias. Em termos de view, né, e aí lembrando, Model View Controller, em termos de view, a gente não tem modificação, certo? E aí lembrando, por que a gente não tem modificação em view? Eu não tenho solicitação sobre, eu vou mexer na cor de alguma coisa, no alinhamento de alguma coisa. Isso aí não é o propósito. O que a gente vai agora acrescentar é que os dados que vão chegar nessa view, eles não vão ser mais os dados de uma lista em memória, de um armazenamento que a gente estava fazendo em memória. A gente vai trazer agora novos dados, vai enviar para essa view novos dados, que são dados vindo do banco de dados, de uma consulta do banco de dados. Então, o que a gente vai precisar fazer é mexer no envio dos dados para cá, mas a view não vai precisar sofrer modificação. Tá? E aí, onde é que a gente envia esses dados? Como é que chega? A grande questão é,
como é que chega essa variável aqui das categorias, que é a lista de categorias. E aí como é que a gente fez isso lá no controller, né, que é quem gerencia esse fluxo? A gente criou um método aqui, cujo método tem a anotação @modelattribute exatamente com aquela stringzinha, né, categorias. Então eu estou criando aqui como se fosse uma variável de modelo, um atributo de modelo, com o nome categorias para ser acessado na view. Então o que eu vou fazer agora então é mexer no retorno desse método. Então ao invés do método retornar essa lista, que é a lista do armazenamento em memória, eu quero que seja feita uma consulta ao banco de dados e traga tudo que tem lá no banco, todos os registros da tabela categoria que estão no banco. Quem é que pode resolver isso para mim? Se é alguma coisa que precisa ser acessada do banco, quem vai me resolver, quem vai me atender é o DAO, certo? Então eu vou fazer um return, eu vou comentar essa linha aqui, e agora eu vou substituí-la por this.categoria DAO ponto alguma coisa. O que é que vai ser esse alguma coisa? Então, esse categoria DAO, vocês vão ver que tem um monte de método aqui, certo? E aí também em outro momento eu vou explicar vários deles para vocês entenderem, mas o que a gente vai precisar agora vai ser trazer todos, é um find all, que é buscar tudo. Então eu quero trazer tudo que tem nessa entidade. Então, quando eu faço this.categoriadao.findAll, se eu apontar aqui, eu vou ver que o retorno dele é uma lista de categorias, que é exatamente todos os objetos que foram salvos até agora. Com isso aqui, apenas com isso, eu já resolvi meu problema. Eu mexi no model, eu mexi no que vai ser enviado para a view. A view não vai ter modificação, nem tampouco controle. Eu não mexi em fluxo, eu mexi apenas no model, que é quais são os dados que vão ser enviados. Então eu vou agora startar meu projeto e vamos ver o funcionamento, tá? Está inicializando. Cadê? Pronto. Vou carregar aqui e eu vou no listar. Então, quando eu clico aqui em listar, aí vocês vão ver que agora ele fez um select. Tá vendo? Select, e aí o padrão de nomes dele, from categoria. Então, só para confirmar, de novo, eu vou cadastrar mais uma aqui. Quero cadastrar o código 3 e eu vou chamar de autoajuda. Temos a categoria autoajuda agora. E eu quero cadastrar mais um, código 10, são os livros da categoria de informática. Ótimo, né? Duas categorias cadastradas. Agora eu vejo a minha listagem. 3, 5, 7, 10, autoajuda, romance, literatura e informática. Certo? Tudo que foi cadastrado agora já está sendo listado. Para finalizar esse vídeo, vou só dar um plus aqui. Se a gente precisasse agora que essa ordenação, né, que essa listagem fosse ordenada pelo nome. Aqui a gente está vendo que está trazendo pela chave 3, 5, 7, 10, né, pelo código. Mas eu gostaria de visualizar isso aqui ordenado pelo nome. Então, primeiro autoajuda, depois informática, literatura e por último romance, considerando esses dados que estão aí. Então, eu ia fazer modificação exatamente no find. Então, vocês viram que o DAO ele tem vários finds, certo? Um deles é o find all sort, que é de ordenação. Então, deixa eu só ajustar aqui. O que eu posso passar para ele é uma ordenação que eu queira. Então, tem vários tipos aqui. Eu vou escolher o by string, passando uma propriedade, cuja propriedade é o nome do atributo que eu quero que ele ordene. Certo? Essa palavra nome aqui veio da onde? Veio da classe categoria, porque eu tenho um atributo com o nome nome.
Então eu estou pedindo aqui, ó, traga tudo, find all, e ordene, né, sort by nome. Então ele vai trazer tudo ordenando pelo nome. E aí quando eu salvo aqui, ele já está atualizando o servidor para a gente já fazer o teste. Cadê? Deixa eu voltar. E eu vou listar. Autoajuda, informática, literatura e romance. É isso, pessoal. Então, por essa semana, acredito que em termos de vídeo de práticas são esses. Então, esses 5 vídeos, vocês precisam revisá-los, fazer os seus projetos de exemplo, aí, praticar todos esses detalhes e observe as atividades que estão lá no Classroom, certo? Então, até mais, a gente continua quarta-feira nas nossas dúvidas, tá bom?